Olá, voltamos então a uma aula muito importante que é sobre linguagem formal e informal. Linguagem é o que? É que usamos para nos comunicar, não é? Então nós vamos nos comunicar através de dois tipos de linguagem. A linguagem formal, que é também chamada de linguagem culta ou padrão, ela é caracterizada pela pronúncia correta das palavras e é mais usada na escrita. Por que ela é mais usada na escrita? Na escrita nós temos que usar o quê? As regras gramaticais. E na norma culta também é usada, ou linguagem formal, também é usada, por exemplo, por advogados, juízes. Se eu for escrever um convite, tá certo? Um cartaz, sempre eu tenho que usar a norma culta, que seria a linguagem formal, tá certo? Aqui a tia deu um exemplo de uma linguagem formal. Senhoras e senhores, aceitamos a verdade. A testemunha nada acrescentou aos fatos já conhecidos por todos. Então aqui mostra o quê? Um advogado falando. Ele usa uma linguagem que? Formal. Ele fala na forma correta, gramaticalmente certo. A linguagem formal você não pode falar errado. Ela não pode conter gírias, nem redução de palavras. Tá certo? Então, se vocês forem escrever uma redação, o melhor que usem a linguagem formal. Tá certo? Se for escrever quadrinhos, aí nós já podemos usar a linguagem informal. Vamos ver o que é linguagem informal. A linguagem informal também é chamada de coloquial ou não padrão. É uma linguagem espontânea do cotidiano. Não se preocupa com a escrita correta das palavras. Essa linguagem informal nós usamos muito no dia a dia, quando eu falo em casa com a mamãe, quando eu estou falando com amigos, então eu uso mais a linguagem informal. A linguagem informal ela está todo o tempo nos circulando. O que eu considero uma linguagem informal? É uma linguagem que pode ter gírias, ela pode ter, além de gírias, ela pode ter gesticulação, gesto também usado como linguagem. Também ela vai conter expressões, ela vai conter também regionalismo, né, que depende da região que a pessoa está. E também ela vai ter a linguagem que é o internetês, que é hoje a linguagem da internet. Então vamos ver exemplos. Aqui, e aí, mano? Brother, eles cumprimentando um ao outro. Então aqui é uma linguagem informal, uma linguagem usada com gírias. Então faz parte da linguagem formal. Aqui é uma linguagem regional, que é considerada até mais pelos mineiros. Você, Zé Lelê, o que vai ser quando crescer? Então reparem, você abreviou a palavra você, né? Aí Zé, que seria o nome José. E aqui também C, quer dizer você, tá certo? Então, ele pode haver redução da palavra, tá certo? E isso é parte da linguagem informal. Você pode usar apelidos para pessoas. Por exemplo, meu nome é Simone, pode chamar de Moninha, pode chamar de Si. Então, o que acontece? E isso você pode usar em casa, como você usa José, você fala Zé, como se fossem apelidos e abreviações. Também parte da linguagem informal. Aqui nós vamos ver parte do regionalismo lá do sul. Mas guri, aí ele fala, tu é casca grossa. Então você repara, ele aqui já está vestido como se fosse do sul e fala como se fosse expressões guri, que seria guri a mesma coisa que menino no sul. Então são expressões, tá, usadas. E aqui, tu és casca grossa. Então tu é casca grossa. Então é o quê? É uma gíria lá do sul, tá? Outra coisa de regionalismo, por exemplo, a palavra mandioca.
ela pode chamar mandioca, aipim, macaxeira. Então, em cada parte do Brasil terá um nome diferente. Isso a gente chama de regionalismo. Tem regiões que têm sua própria linguagem. E aqui nós temos também a linguagem da internet, que é o internetês. Hoje a gente usa muito o você abreviado, oiê, tudo junto, também, cabeça, tá certo? Aqui eu tenho, tá vendo? Ó, tudo bem. Aqui, ó, até os símbolos da internet também é uma linguagem. Aqui como se fosse um rostinho de lado, como se tivesse triste. Então aqui significa triste. Beijos. Então hoje a internet também é considerada uma linguagem. E ela vai entrar dentro da linguagem informal. Também todas as carinhas que nós colocamos na internet também está dentro da linguagem informal. Os gestos, se você vira para a pessoa e fala, ó, você está joia, também é uma linguagem informal também, tá certo? Se cumprimenta o colega, assim, é também a linguagem. Então, o que mais nos rodeia, o que mais usamos é a linguagem informal, tá certo? A linguagem formal, lembrando, temos que usar na escrita, a escrita correta, usando a gramática corretamente. Né? Se eu for escrever um bilhete, um convite, o bilhete até posso usar informal, nos quadrinhos também posso usar informal. Mas se for um convite, uma carta, né, para uma pessoa que for de mais idade, se eu encontro com uma professora, com a diretora da escola, eu vou falar senhora, senhor. Esse tratamento é formal, tá ok? Então, ó, linguagem formal e informal é muito importante. Devemos saber como usar e reconhecer, tanto nas redes sociais quanto no nosso dia a dia. Então, terminamos a aula de hoje. Um abração para vocês. Fiquem com Deus.